Olá, aqui é a professora Érica de Matemática e eu vou fazer a correção da quinzena 9, as atividades do 9º ano. Na quinzena 9, nós vimos que existe outra maneira mais fácil de se resolver uma equação do segundo grau quando ela é incompleta. Quando um dos termos B ou C é igual a zero, a gente chama essa equação do segundo grau de incompleta. Aí eu separei em dois casos. Primeiro caso, quando eu tenho termo C igual a zero, né, que é esse caso aqui, a gente pode utilizar termo comum em evidência para resolver esse tipo de equação. E quando eu tenho termo B igual a zero, que é esse tipo de equação aqui, eu uso isolar a variável para resolver essa equação. Posso usar Bhaskara também, mas tem essas duas outras maneiras que são mais fáceis, que são mais rápidas para se resolver quando é uma equação do segundo grau incompleta. Então, vamos para a correção da atividade da quinzena 9. Lembrando que essa atividade foi retirada do nosso livro didático A Conquista da Matemática. Página 93, aí eu pedi para fazer os exercícios 1 e 6. Então, vou resolver utilizando aqueles dois processos, ou termo comum em evidência ou isolar a variável. Letra A, vou colocar o termo comum em evidência, porque o termo C é igual a zero. Eu tenho x em comum aqui. Então, vou colocar ele em evidência. Quando eu tiro o x daqui, sobra um x, porque x ao quadrado é x vezes x. Eu tirei 1, sobrou 1. E aqui nesse segundo termo, quando eu tiro o x, sobra o menos 15. Então, eu tenho um produto e que essa multiplicação aqui, esse produto, tem que ser igual a zero. E para uma multiplicação dar zero, um dos termos tem que ser zero. Ou o x tem que ser zero, né, que aí vai ficar zero vezes qualquer valor dá zero. Aí já achei uma solução. Ou esse segundo termo aqui, x menos 15, tem que ser igual a zero. Que aí vai ficar zero vezes x dá zero. Aqui é uma equação do primeiro grau, vou isolar a incógnita. Passar o menos 15 para o outro lado, mais 15, lembra de inverter a operação. X é igual a 0 mais 15. Então, solução para essa equação, 0 e 15. Tá vendo que é muito mais rápido do que usar a fórmula de Bhaskara? Daria o mesmo resultado, claro, né? Mas aqui é muito mais fácil, muito mais rápido de se resolver. Letra B, x ao quadrado menos 81 igual a zero. Aqui, já o b é igual a zero, então vou isolar a variável. Deixar ela sozinha antes do igual. Então, vou pegar o menos 81 e vou passar para o outro lado. Não vou fazer igual eu fiz na letra A, não. Colocar o zero mais o valor. Por quê? Zero mais qualquer valor dá esse qualquer valor. Então, quando for zero, eu já vou pular essa etapa. Menos 81 passando para o outro lado, fica 81 positivo. Aí, agora, para eu descobrir que número que é ao quadrado dá 81, eu vou usar a operação inversa, que é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 81 é 9. E eu posso ter o x também sendo como menos 9, por quê? Menos 9 vezes menos 9 também dá 81. Então, solução para essa equação é o 9 e o menos 9. Letra C, eu vou fazer igual a letra B. Isolar a variável. Passar o menos 121 para o outro lado, mais 121. Para eu descobrir que número que é o quadrado da 121, vou usar a operação inversa, que é raiz quadrada. Aí, o x aqui pode ser... Raiz quadrada de 121 dá 11. E o x também pode ser o menos 11, porque menos 11 ao quadrado é menos 11 vezes menos 11, também dá 121. Então, solução, menos 11 e 11. Aqui eu já vou colocar termo comum em evidência, igual eu fiz a letra A, porque o termo C aqui é igual a zero. Tem x nos dois termos. Colocando em evidência o x, sobrou aqui 3, aqui é vezes 3x, porque x ao quadrado é x vezes x. Eu tirei um x, sobrou o outro.
E aqui eu tirei o x para colocar em evidência, sobrou o menos 5. Para essa multiplicação dar zero, um dos termos tem que ser zero. Ou o primeiro aqui tem que ser zero, que aí já achei uma solução. Ou esse segundo termo, 3x menos 5, tem que ser zero. Que vai ficar 0 vezes x também dá zero. Aí aqui uma equação do primeiro grau, resolvo isolando a variável. Passando menos 5 para o outro lado, vai ficar 0 mais 5, que dá 5. Terminando de isolar aqui a variável x, o 3 que está multiplicando, vou passar para o segundo membro, para depois igual, dividindo. Então, solução, x igual a 0 e x igual a 5/3. Aqui também vou fazer termo comum em evidência. X em comum. Quando eu tiro o x aqui, né, x ao quadrado é x vezes x. Tirei um x, sobrou o outro. Cuidado para não se esquecer do coeficiente aqui, olha. Coeficiente 1, porque vai ser importante agora. Quando eu tiro o x aqui, sobra o menos 1. Para essa multiplicação dá zero, ou x tem que ser igual a zero, ou x menos 1 tem que ser igual a zero. Então, primeira solução já tem, x igual a zero. Ou x menos 1 tem que ser igual a zero. Passando o menos 1 para depois do igual, 0 mais 1, né, que tem que inverter a operação, dá 1. Então, solução 0 e 1. Aqui eu já vou isolar a variável, porque o termo b é igual a 0. Então, 9x ao quadrado igual. Passando menos 16 para depois do igual, 0 mais 16. 0 mais 16 é 16. Agora, tem que passar o 9 para depois do igual. Tá multiplicando o x ao quadrado? Passo para o outro lado, operação inversa, divisão. Para eu saber que número que é ao quadrado dá 16 nonos, operação inversa, que é a raiz quadrada. Para eu calcular a raiz quadrada de uma fração, posso calcular separadamente a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 16 dá 4. E raiz quadrada de 9 dá 3. E o x também pode ser esse valor negativo, porque menos 4/3 vezes menos 4/3 também dá 16 nonos. Então, solução 4/3 e menos 4/3.